Olá pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui o passo a passo para fazer o primeiro exemplo do WinCouple. Beleza? Então a gente abriu aqui o WinCouple, tem a interface gráfica dele aqui. Primeira coisa, a gente vai vir aqui nesse ícone da página em branco aqui e criar um arquivo em branco aqui. Tá? A gente vai primeiro preparar a pasta onde vão ficar salvos os arquivos, né? Então, o próximo passo aqui, a gente vai salvar, né? Vou salvar esse arquivo. E aí eu vou criar a minha pasta, que eu vou vir aqui em desktop e vou colocar aqui, passa o nome que vocês quiserem, vou criar aqui SPLD, tá? E aí vai ficar, posso criar um outro aqui, né, onde vão ficar agrupados, então vou fazer aqui função E, tá? Então esse aqui vai ser minha pasta que eu vou criar a função E aqui. Beleza? E aí ele já criou aqui o endereço de atalho, tá? Bom, agora a gente tem que vir aqui em File, New, Design File, tá? E a gente vai criar a estrutura para o nosso código, né? Então aqui eu vou dar o mesmo nome que eu tinha dado no arquivo anterior, função E, função underline E. E aqui no device, ó, se eu deixar virtual, quer dizer que eu não preciso endereçar os pinos. E se eu quero fazer pro CI, eu tenho que colocar o nome dele aqui, né? Como a gente está usando o GAL, né, 16V8. Ele vai perguntar o número de pinos, é 2 de entrada, número de pinos de saída é 1 e pin nodes são 0, né, não tem nós. Criei essa estrutura aqui, só que ele cria lá no WinCouple. A gente tem que vir aqui e salvar como, tá? E salvar em cima do arquivo que a gente acabou de criar. E não salva no outro lá, aqui é não, tá? Beleza? Tá aí a nossa estrutura, salva aqui já no endereço, ó. Beleza? Agora o próximo passo que a gente vai fazer é o código em si, né? Então, lembrando que eu vou criar uma função de 2 entradas e uma saída, uma função lógica E. Então eu tenho aqui a variável A, a variável B e a variável C. Tá? E eu quero dizer o pino, né? Então, se eu coloquei lá, aqui no device, está vendo que eu coloquei, mas se eu deixar virtual, eu não preciso endereçar aqui, ó. Eu posso deixar do jeito que está, pin igual A, pin igual B, pin igual C. Tá? Mas como a gente está fazendo para o CI, a gente vai colocar aqui. Então, é o pino 2, o pino 3 e o pino 19 de saída. Tá? E agora eu tenho que criar minha função lógica, né? C é igual a, o E é o E truncado aqui, naquele S invertido, e B, ponto e vírgula. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então ficou, ó, aqui fica todo o cabeçalho que a gente fez lá na geração do arquivo, tá? Depois os pinos de entrada, os pinos de saída e minha função lógica aqui. Eu posso até comentar aqui. Minha função lógica aqui. Beleza? Está feito aí nosso código. Então, agora eu vou rodar ele, né? Tá? Então, aqui ele não deu nenhum erro, tá? Quando ele aparece alguma mensagem de erro, ele avisa aqui e ele escreve a mensagem de erro. Tá? E a compilação está feita. Beleza? E aí ele cria os arquivos aqui, né? A gente tem um arquivo ABS, um arquivo doc. O arquivo doc está salvo todos, né, as informações, olha lá, o diagrama, o desenho do chip, os fusíveis que foram anotados, né, foram queimados aqui, né, do pino lá. Tudo que está em classe é fusível que foi feito para a lógica, né? O que está em X é que não foi usado. Tá?
a simbologia, tá? E a nossa função, e o cabeçalho aqui. No GED, aqui o ponto .ged, é o arquivo que vai lá para o componente, né? Que a gente vai gravar ele no componente. E depois tem esse PDF também, com uma função, né, com código não estruturado aqui, tá? Que é utilizado também para a gravação do arquivo. Dou 2 cliques aqui na função e ele volta aqui. Então aqui o arquivo está pronto, né? É só pegar esse GED aqui e gravar no CI ou jogar no Proteus em algum outro simulador. O que a gente pode fazer também aqui é simular ele, né? Simular o diagrama de tempo. Então a gente pega, abre o WinSim aqui, né? O Utilities WinSim ou esse ícone aqui. E por aqui a gente pode simular, né? Primeira coisa, a gente vai abrir um novo, né? File New. E aqui, ó, no Design Properties, a gente vai subir o arquivo que a gente criou lá, né? Ó. Vai em Design File, função PLD. Função e.pld. Beleza? Não mexe em nada aqui, deixa do jeito que ele puxou os arquivos. E ele cria aqui o ambiente de simulação. Primeira coisa, a gente vai vir aqui em Sinal, né? Signal, ou nesse ícone aqui, ó. Tá vendo? Tem Add Signal. Ou a gente clica aqui e vem Add Signal aqui. Aí ele vai listar todas as entradas e saídas e nós que a gente colocou, né? No caso, a gente colocou 2 entradas A e B e a saída C. E aí é só dando OK aqui, ó. Tá? Ele termina, a gente dá done. E aí ele começa a fazer o diagrama de tempo aqui, ó. A gente pode ver que ele só tem uma coluna. A coluna é chamada de vetor. Tá? Então, baseado na tabela verdade, né? Então a gente tem 0, 0 para o A e B, 0 e 1, 1 e 0 e 1. Então a gente precisa de 4 colunas, né? 4 vetores aqui. Então a gente pode vir aqui em Signal Add Vector, ou pode vir nesse ícone aqui, ó. Eu preciso de mais 3 colunas, que eu já tenho uma, e tá aí. Agora, aqui no diagrama de tempo, eu posso utilizar esses botões aqui para esticar ou para reduzir aqui o espaçamento, tá? Vou passar aqui mais um pouco. Aqui eu tenho uma simbologia aqui que eu posso seguir, ó. Eu posso escolher um desses valores aqui, ó. Se eu quero que ele seja valor 0, tá? Sinal verde quer dizer que ele vai estar fixo. Sou eu que vou inserir aqui os valores fixos deles. Tá? O valor alto, 1. O valor low, mas azulzinho, quer dizer que ele vai testar, que vai ser o programa que vai fazer o simulador. O high é azul também. Tá? Daí o Z é teste de impedância, ele vai ficar de acordo com a simulação, ou o valor nulo, no caso, né? Daí a gente tem o preload, tá? Que é um ruído, alguma coisa assim. Daí tem o não testado, daí ele fica com essa simbologia, tá? E tem o simulador, determinado pelo simulador, que é o asterisco. Daí ele fica essas caixinhas azuis aqui. E aí tem sinal de clock low, high, low. Sinal de clock high, low, high. Tá? No caso aqui, a gente vai usar sinal baixo, né? Vamos começar com sinal baixo, 0, 1, não, 0, 0, né? O primeiro teste. Depois o segundo teste, 0 e sinal alto, 1, 0 e 1. Depois sinal alto e sinal baixo aqui, 1 e 0, e os dois sinal alto, né? Como é a tabela verdade. E aqui no C, que é a nossa saída, a gente vai deixar o asterisco, né? O valor de asterisco aqui, que é o simulador, tá? Beleza, organizamos aqui, a gente vai vir aqui em simulador, Run Simulator, ou a gente pode vir aqui nesse ícone do rainho amarelo aqui. Tá? Ele dá a simulação successful, não deu nenhum erro, ok? Aí, ó, você vê que ele apagou aqui, né? É só a questão de visualização, tá? Vem aqui em View e dá um refresh aqui. Então, olha lá, o que ele simulou, né? Que a tabela verdade da porta E, né? Ela só é nível alto quando os dois estão nível alto, né? Então, olha lá, tudo nível baixo, chegou no último aqui, que é o nível alto, ele também vai para nível alto. Essa simulação é bem simples, né? Porque são só 2 entradas, uma saída de uma porta lógica E. Então é bem conhecida. Mas quando a gente estiver lá com 8 entradas, 10 entradas, vários nós, com várias saídas,
é bom a gente utilizar isso aqui, porque a gente vai ter um gráfico grande aqui, gigante, tá, para ver todas as possibilidades. E aí a gente vai usar o simulador para isso. Bom, beleza? Deixa eu fazer mais um teste aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar esse sinal aqui. Ó, então eu fiz a porta E. Se eu mudar aqui, ó, vou voltar lá no InCouple, tá? Vou mudar aqui para porta OU, né? Porta OU é o hashtag, tá? O símbolo do hashtag aqui. Salvei, o que que eu faço? Vou salvar ele e vou compilar, né? Tá? Compilou certinho. O que que eu faço aqui, ó? Vem e rodo de novo o simulador. Ah lá, ele já mudou. A porta OU agora, né? Então a porta OU aqui, ele é verdadeiro para toda vez que aparece um sinal alto, ele é sinal alto também. Tá? Então se eu mudar aqui para, por exemplo, vou voltar aqui o E, mas vou negar o B, né? O B vou colocar A e não B. Tá? Vou salvar, rodar aqui, compilar, beleza? Abro lá o simulador, simulo, né? Roda a simulação. Lá ele já mudou também, né? Ele só vai ser verdadeiro quando você tiver o não. Então tem um sinal aqui. Bom, beleza, pessoal?